no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, do espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 17. Olhai os lírios do campo. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são bem-amados. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, CELD, capítulo 6, item 6. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Também nós, no mundo dos espíritos, nos organizamos para agradecer a Deus pelo ano de trabalho. Nesse agradecimento, ao fazermos nossas reflexões, encontramos em nós mesmos algumas dificuldades pessoais que compartilhamos com vocês, com o objetivo de mostrar a cada um que as almas, todas elas, devem buscar no progresso pessoal e na integração com Deus a força para prosseguir sempre, sem esmorecer, ao encontro do conhecimento, da verdade e da luz. Em que, nas nossas reflexões, sentimos os erros e deficiências. Perguntamos a nós mesmos, muitas vezes, imitando Paulo de Tarso, por que o bem que eu quero não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço? Por que é que, em alguns momentos, nós mesmos não fizemos todo o bem possível e aquilo que chamamos de mal, que às vezes é a indiferença, outras vezes é a inquietação, outras vezes é a ausência da caridade, isso nós fizemos. Conversando uns com os outros, concluímos que também nos falta decisão e coragem. Decisão no sentido de fazermos força para ultrapassar o que ainda existe de errado em nós, e coragem para fazermos a mudança tão necessária ao nosso espírito. Talvez alguns estranhem e nos perguntem, mas vocês também têm essas dificuldades? Sim, meus irmãos, alguns de nós ainda somos difíceis, complexos, carregamos dificuldades no coração. Outros já ultrapassamos inúmeras fases de lutas e estamos tranquilos, pacificados, orientados. Na dedução das dificuldades por que passamos, encontramos, talvez, uma resposta para vencer essas dificuldades. Além, é claro, do esforço pessoal, intransferível, necessário mesmo ao processo de progresso. Procuramos compartilhar uns com os outros as chamadas experiências pessoais. O que isso significa exatamente? Significa que o nosso coração se abriu com tranquilidade para outros corações, em quem reconhecemos valores superiores aos nossos, para deles ouvirmos conselhos, orientações, corrigendas, modificações que nos levem à modificação do próprio ato de viver. Encontramos também, junto a nós, aqueles seres superiores que vêm até nós dizer-nos, com caridade, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. É porque eles nos falam dos nossos problemas e dificuldades? Porque sabem que nós não temeremos ouvir a verdade. Talvez seja esta a diferença entre nós e alguns de vós encarnados.
o não temer ouvir a verdade. O homem que deseja acertar procura sempre, carinhosamente, ouvir alguém, mesmo quando a palavra que ouvimos não nos pareça a mais acertada. Nós devemos ouvi-la e mais, muito mais do que ouvir, devemos ponderar. Ponderar significa pensar, analisar, meditar, concluir. E às vezes a conclusão que temos acerca daquilo que nos falaram é tão importante que passamos a colocar aquela conclusão como meta a alcançar. Nesse momento em que nos propomos a alcançar uma meta diferenciada daquilo que habitualmente fazemos, nós nos propomos também a ouvir Jesus. Vinde, os que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vós o meu jugo. Suave é o meu fardo. É o conselho, o convite, o apoio do Mestre. Muitas vezes, ouvimos Jesus de uma forma mais sintética, quando ele nos diz, por exemplo, olhai os lírios do campo. Não tecem, não semeiam. Entretanto, nem mesmo Salomão vestiu-se com roupas tão belas. Ora, quer dizer, Jesus que devemos ter autoconfiança e devemos buscar a certeza de que estamos debaixo de uma proteção infinita. Mas acima dessa proteção infinita, estamos também convidando a realidade do Mestre Jesus, o que nos permitirá conviver com o próximo, superar problemas, alcançar objetivos, chegar ao encontro do mais nobre. Nossas meditações, nossos encontros com Jesus nos levam a superar problemas, dificuldades, lutas, mas também nos levam a sentir a grandeza da vida terrena. Quer estejamos encarnados, quer estejamos próximos à matéria, mesmo como espíritos, estamos num grande processo de evolução, do qual não podemos fugir, tampouco podemos deixá-lo de lado. Há pessoas que fogem de seus problemas. Há pessoas que deixam de lado os seus problemas, adiando a solução dos mesmos. Mas sempre temos alguém que nos adverte. E este alguém é a mensagem cristã. Outra vez, olhai, olhai os lírios do campo. Ou seja, olhai o bem que temos em abundância junto a nós, para ser cultivado pelo nosso coração. Para aqueles que cometeram falhas, para aqueles que padeceram sofrimentos, para aqueles que passaram por provas físicas, morais, olhai os lírios do campo, verificai a beleza do mundo que existe e dizei a vós mesmos: hei de superar as dores pessoais, as reclamações, os queixumes. Hei de deixar de me sentir inferiorizado. Hei de parar de sentir que trabalho demais. E que alguém está deixando de trabalhar e eu faço o trabalho de alguém. Hei de apenas dizer: cultivarei o meu campo de lírios e que cada um cultive o seu. Por isso, meus irmãos, com as nossas meditações, nós, os guias desta casa,
tomamos uma decisão séria para nós, que já tínhamos tomado antes, mas que apenas reforçamos essa decisão em nós mesmos. Cultivaremos o amor ao próximo em nosso coração. Trabalharemos com afinco, sem reclamações. Cultivaremos a alegria. Falaremos do bem. Deixaremos de reclamar e deixaremos de falar mal de alguém. Diremos com alegria que Deus existe. Sorriremos ante aquele que nos atacam. Trabalharemos para que nossa casa cresça. Não permitiremos o assédio do mal. Estaremos atentos às nossas palavras, aos nossos pensamentos. Falaremos do bem, sorriremos. Esticaremos as nossas mãos. Compartilharemos aquilo que temos com o próximo. Não esmoreceremos nunca e, a cada dia, estaremos apostos para o trabalho que nos for dado em nome de Deus. Assim, solicitamos a todos vocês que multipliquem as alegrias íntimas, as alegrias pessoais, trabalhem, sorriam, não reclamem, não falem mal de ninguém. Entrem no novo ano com aquela predisposição para superar o homem velho. Certamente que todos vocês conhecem isso à saciedade. Mas somos como começar de novo é próprio dos fortes. Indicar caminhos é próprio de quem já os trilhou alguma vez. Humildade, compreensão caracterizam os homens que desejam acertar. Por isso mesmo, os que estamos aqui, vamos dizer uma voz em voz íntima dirigida para o Senhor da vida, para o Senhor de todos nós. Senhor, superarei a mim mesmo e no próximo período constado pelo calendário terreno, estarei a postos, sorrindo, trabalhando e, se cansado, sabendo perseverar sem reclamar. Medindo as forças, avaliarei possibilidades, agindo com sinceridade, promovendo o bem, afastando o mal e dizendo para mim mesmo, ao final do próximo ano, que já começa a partir de hoje para todos nós. Senhor, eis que consegui andar um pouco mais. Consegui caminhar um pouco mais. Senhor, abençoa-me, porque pretendo, numa outra ocasião, andar mais ainda, Senhor. Prosseguir mais ainda, ter mais amor no coração, mais ênfase na vida e nas palavras, porque será contigo, Senhor, que eu superarei minhas dificuldades. Conversando com Jesus, deixaremos de olhar para aqueles que erram do nosso lado. Olharemos somente para nós. Deixaremos de reclamar daqueles que não trabalham. Trabalharemos nós. Deixaremos de falar que as coisas não caminham tão bem quanto deveriam, porque nós faremos com que andem bem. Aprenderemos a sorrir, mesmo quando cansados, e no fim do dia, meditando sobre a própria vida, diremos assim: obrigado, Senhor, muito obrigado por serdes para nós
aquele que nos hospeda no coração. Então, notamos nesse momento que a leitura que a nossa companheira realizou fala sobre aonde nós devemos e como devemos nos apoiar. Vamos relembrar. Falou de Jesus Cristo, que é a árvore frondosa, a árvore que dá sombra, que dá frutos, que revigora o nosso coração, o nosso pensamento. Vamos pensar, então, na atitude que o Mestre Jesus tem com todos aqueles que o buscam. Com o bom, ele sempre vai dar um auxílio, vai dar um amparo, vai dar um socorro, vai transmitir as boas novas de Deus, vai transmitir o seu exemplo. E com aquele que não é tão bom assim, que nós designamos como mal, que é a pessoa precipitada, como é que Jesus reagiria com essa pessoa? Ele reagiria da mesma forma, dando amparo, dando apoio, dando auxílio. E assim nós aprendemos com o Mestre nessa leitura que devemos também acolher aqueles que erram e nós que erramos também, olhar com olhos melhores aqueles que erram e a nós também que nos precipitamos quantas vezes para podermos pensar, analisar, refletir sobre tudo aquilo que nós realizamos e sobre tudo aquilo que nós também fazemos com o nosso próximo, dando a ele o auxílio, a oportunidade, a atenção de que ele tanto merece. E assim a nós também dar atenção e auxílio aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, ao que realmente é importante. Vamos refletir um pouco sobre o que eu sempre penso, todo instante me chama a atenção. Me chama a atenção algo que eu vejo na TV, me chama a atenção algo que eu vejo nas mídias sociais. O que mais eu busco, o que mais martela na minha cabeça? Tenho que observar isso, porque já que Jesus Cristo é a árvore frondosa, é o que nos orienta, então com certeza vai ser também aquela que nos refrigera, que traz a calma, que traz o silêncio e a reflexão. E que possamos nós fazer essa reflexão. Quando eu fico martelando várias vezes o mesmo assunto, a mesma questão, a mesma situação revivendo, isso não me faz bem. Isso não vai me levar a um progresso, a uma elevação. Essa lamentação, essa reclamação, essa falta de compreensão da minha parte, que nós chamamos de falta de discernimento, de equilíbrio. Mas o Mestre Jesus não. O Mestre Jesus, ele olha a parte boa. Tem um trecho da Bíblia, do Evangelho, que diz que o Mestre passou por um cão já em decomposição e observou os seus dentes. Que coisa mais linda! Então vamos observar mesmo no nosso erro, o que nós podemos tirar de melhor. Não é que o erro seja algo bonito de se fazer, de se revelar, mas o que eu aprendi com aquilo que eu fiz de errado, com aquilo que eu me precipitei. Não é mesmo? E então buscar a palavra do Mestre Jesus, buscar seguir o seu caminho, observar em mim o que realmente é importante. Observar que daquele erro que eu fiz, ou daquele erro que fizeram comigo, o que eu posso melhorar? O que eu posso ver? O que eu posso me corrigir? O que eu posso parar e refletir? Observar qual foi o sentimento que eu realmente tive quando aquilo aconteceu? O que realmente eu senti? O que levou a realizar aquilo? Por que eu me deixei levar, me impulsionar? Porque o outro deve ter se deixado levar, impulsionar. Porque eu também posso ter feito o erro e o outro me auxiliou nesse erro que eu já ia realizar. Ou vice-versa. Eu ajudei ao outro a errar em uma coisa que ele tinha dificuldade, não sabia. Mas isso não é para a gente julgar ninguém
e nem passar a mão por cima, mas refletir qual é a mensagem do Mestre. A mensagem do Mestre é de elevação, é de socorro, é de crescimento. Não é para a gente ficar se sentindo diminuído naquilo que a gente realizou, mas sim refletir sobre aquilo e pedir mesmo de coração ao Mestre Jesus que nos ajude nossa mente a entender, a compreender, a termos discernimento, para melhor trabalhar isso em nós. Pedir a Deus que perdoe o nosso erro, mas pedir também que Deus sustente aquele com o qual eu errei e sustente a mim mesmo que errei. Porque nós somos frágeis, temos dificuldades, mas Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, vai sempre, sempre nos auxiliar. Jamais vai deixar de nos ajudar, de amparar-nos, mas nós temos que querer. O primeiro movimento, o primeiro estender de mãos tem que vir de nós. Nós temos que, de fato, realmente querer isso para o nosso coração. O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Em que estou me empenhando para me melhorar? Para diminuir as minhas lamentações? Para diminuir os meus gemidos perante a Deus? E atuar, começar a agir, fazer diferente, fazer melhor, para não mais cair no mesmo erro, para não mais me precipitar, para não mais realizar o que eu fiz, ou deixar que realizem comigo algo que me magoa, algo que me deixa muito chateado, que me deixa muito abatido ou abatida. Eu preciso ter força, eu preciso ter olhos de ver, não aos outros, mas a mim mesmo. Como diz o Evangelho e muitos outros estudos nós observamos, é muito importante que possamos nos vigiar, olhar para nós mesmos, olhar para dentro, mesmo que nos doa, mesmo que fiquemos chocados, precisamos observar, porque isso não é para que nós nos sintamos humilhados. Não é para isso não. É para que saibamos que somos verdadeiramente frágeis, temos nossas dificuldades, somos iguais, temos as mesmas dores, mas como cada um passa por essa dor, como cada um tem um entendimento diferente daquilo que se passa, que possamos ter essa percepção sobre nós mesmos e sobre o outro, para não nos precipitarmos, nem a mais, nem a menos, sermos iguais. O excesso causa dificuldade em tudo. Então, quando nós temos esse excesso de lamentação, de tristeza, de desânimo, que busquemos uma ajuda, que busquemos um auxílio, porque esse auxílio existe, esse auxílio acontece e a pessoa com certeza consegue melhorar. Basta que eu realmente queira. E aí eu tenho que me perguntar, o quanto isso é importante na minha vida, de verdade? Isso realmente importa? Porque se importar, eu vou buscar. Eu vou em busca, eu vou pedir ajuda, vou pedir socorro, vou pedir o apoio. Mas se não for tão importante na minha vida, se eu não observar que isso importa, eu vou fingir que não vejo, vou dizer que não tenho, vou mascarar. Isso só vai me magoar, vai me chatear, porque eu não estou sendo verdadeira comigo mesma. Nós precisamos ser verdadeiros conosco, e principalmente com Jesus, que vê tudo o que se passa. Só Ele, Deus, pode me julgar em tudo que eu realizo, mas para isso eu tenho que ser sincera, eu tenho que ter a boa vontade, sincera no meu coração, de verdade. Porque quando a gente é sincero, a gente não tem mais a vergonha, a gente não fica mais com medo de falar, a gente não acha aquilo tão feio, tão ruim. A gente comenta das dores, comenta das lamentações, sem estar nas dores e sem estar na lamentação em si. Então, que possamos ter segurança, ter fé, ter confiança, porque temos, todos nós, o amparo do Divino Mestre Jesus. Estamos todos sob sua enorme árvore,
essa árvore chamada amor, que tem seus frutos, frutos de beneficência, frutos de amparo, frutos de perdão, frutos de indulgência, frutos de entendimento, frutos da fé, para que sejamos cada vez mais fortes, possamos olhar para frente e falar: Senhor, sou teu, estou aqui presente e quero me melhorar, sim. Ajuda-me, Senhor, conduza-me, Senhor, ampara-me e todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor Jesus possa nos sustentar e Antônio de Aquino também nos acolher.